ladrão da cruz. Hoje vamos falar sobre o ladrão da cruz, mas vamos falar sobre o ladrão incrédulo, porque o Senhor Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um ladrão que era considerado um bom ladrão, um ladrão que acreditava, aceitou a mensagem dada pelo Senhor Jesus, porque todos dois viram o Senhor Jesus desde o começo, que foi pregado, antes de pregar na cruz, e viu a trajetória, a caminhada dele até o Calvário. E viram a zombaria, viram pessoas aceitando o Senhor Jesus, viu aquelas mulheres chorando por causa das emoções de ver o Senhor Jesus passando por aquela dor. E um se convenceu que realmente o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre aquele que rejeitou. Então os dois ladrões representam toda a raça que estão no mundo. Todos nós somos representados ou por um ladrão ou por outro. Mas todos nós, ele representa o nosso caráter. Um dos dois ladrões representa o nosso caráter. E todos os dois estavam no corredor da morte. E nós também, parece que não, né? Mas nós também estamos no corredor da morte. Cada dia que passa mais perto da morte física, nós vamos chegando. Ontem nós estávamos mais longe, hoje estamos mais perto da morte. Um dos ladrões representa aqueles que são incrédulos e que vão morrer perdidos. Um dos criminosos crucificados insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e salva a nós. Está lá em Lucas 23, 39. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva a ti mesmo e salva a nós. Essa palavra, se tu és, são uma palavra de dúvida. E essa palavra foi falada a primeira vez por Satanás. Quando o Senhor Jesus enfrentou Satanás lá no deserto da tentação. A primeira coisa que o inimigo fez foi tentar criar dúvida da mente do Senhor Jesus. Se tu és o Cristo, faz com que essas pedras se transformem em pão. Depois o inimigo, o Senhor Jesus disse, nem só de pão vive o homem, né? O Senhor Jesus retrucou ele. Se tu és o Cristo, e depois disse, se tu és o Cristo, lança daqui abaixo. O inimigo teve permissão dada por Deus de levar o Senhor Jesus até o pináculo do templo. Não sei como, mas ele levou ele até lá no pináculo do templo. E lá colocou, mostrou aquelas alturas e disse, se tu és o Cristo, lança-te aqui abaixo. Outra coisa ele diz também para Eva, uma palavra de dúvida. É verdade que Deus disse? Sempre ele usa esse método de criar dúvida, incredulidade. Então, usou o ladrão da cruz para dizer para Jesus, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti e salva nós também. Era o desejo de Satanás, é que o Senhor descesse da cruz. Primeiro plano de Satanás era fazer o Senhor Jesus pecar. Ele queria que o Senhor Jesus pecasse. Se o Senhor Jesus pecasse, tanto fazia ele descer da cruz como não descer, ele atingiu o alvo dele. Mas como ele viu que o Senhor Jesus não pecou,
Então ele queria frustrar o plano da redenção, que o Senhor Jesus descesse da cruz. Porque se descesse, o plano da redenção fracassava. Somente morrendo na cruz do Calvário poderia o plano da salvação ser estabelecido. Então ele usou o ladrão para insultar, ofender o Senhor Jesus, né? Mas o que o Senhor Jesus fez? Não deu resposta. O mau ladrão, o ladrão incrédulo, não teve resposta alguma. Lá em Mateus 27, 40, diz assim: o inimigo usou outras pessoas também para insultar o Senhor Jesus. Ele disse: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Outras pessoas também, depois que esse ladrão falou essas palavras, o inimigo usou outras palavras. O plano do Satanás era que o Senhor Jesus descesse da cruz para impedir a salvação da raça humana, e ele também vê se poupava ele, né? Porque a batalha estava findando e ele estava perdido. Ele sabia que o fim dele era perdição eterna, que ele ia ser queimado e transformado em cinzas, porque ele conhecia as profecias lá de Malaquias, que fala que não deixará nem raiz nem ramo. Ele sabia que a raiz lá era ele que ia ser queimado. Então ele fez de tudo para ver se impedia o Senhor Jesus de ser fiel até o fim. Mas o Senhor Jesus foi fiel até a morte. O inimigo gosta muito de usar a expressão de dúvida para desanimar as pessoas e fazer elas caírem em pecado. É dúvida, sentimento. Aquele ladrão incrédulo representa o caráter da multidão de pessoas hoje que são incrédulas, rejeita o Senhor Jesus. E aquele pobre ladrão não tinha nenhum interesse nas coisas espirituais. A única coisa que ele queria era escapar das consequências do pecado que ele merecia. Ele queria fugir, né? Era igual a muitos também que iam atrás do Senhor Jesus por causa da comida, dos milagres, da multiplicação dos pães e dos peixes. Estava ali com interesse de comer, encher a barriga, levar para casa, né? Quando o ladrão disse: salva a ti mesmo e salva a nós, ele nem resposta teve. O Senhor Jesus não deu resposta. O Senhor Jesus não veio buscar livrar as pessoas das consequências do pecado e nem da morte física. Ele veio salvar a humanidade da morte eterna. O Senhor Jesus veio nos livrar das garras de Satanás. Ele veio para dar vida eterna. Não veio para dar vida fácil também. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que ele disse.